Olá e sejam bem-vindos ao Desfrutando da Vida Diária. Deus tem um plano incrível para a sua vida, mas para tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então eu vou voltar para responder algumas de suas perguntas. Hoje à noite, nós vamos falar sobre assumir risco. Porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar nunca vai conseguir fazer muito. Neste mundo, provavelmente, vai acabar ficando muito entediada com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, que eu não quero que você se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo, antes que você saiba do segundo passo. Meu Deus, eu já fiz isso tantas vezes na minha vida e, depois de algumas vezes, você vai se acostumando com isso e acaba que já não fica mais tão assustador. Mas dar um passo de fé é ir e fazer algo quando você não tem ideia do que pode acontecer, mas você acredita de todo o seu coração que foi isso o que Deus te disse para fazer. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico caseiro, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Davi ganhava. Eu tinha um bom emprego e nós não tínhamos dificuldades financeiras. Mas eu não conhecia muito bem da Bíblia e então eu precisava estudar e eu realmente não tinha tempo para estudar com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu não era uma pessoa irresponsável e aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as nossas contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então eu fiz o que nós fazemos várias vezes e eu meio que barganhei com Deus. E eu saí do meu emprego de tempo integral e consegui um emprego de meio período. Vamos lá, você já tentou obedecer a Deus em meio período, pela metade? Bem, eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer assim, dessa forma? Eu ainda estou te obedecendo, mas eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos lá, talvez Deus esteja querendo que alguns de vocês deixem de lado esse seu plano reserva e confiem nele completamente. E então eu fui demitida do meu emprego de meio período e eu não era o tipo de pessoa que era demitida de um emprego. Quer dizer, eu era uma boa funcionária e quer dizer, foi ridículo. Quer dizer, eu não conseguia fazer nada direito naquele emprego. Tudo que eu colocava, a mão quebrada. E, quer dizer, foi uma loucura. Então, ficou óbvio que Deus havia bloqueado completamente o meu caminho e que Ele queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época, eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e nós ficávamos sempre com uns $40 a menos por mês para pagar as nossas contas e, então, não era aquela enorme soma de dinheiro que nós precisávamos, mas nós sempre precisávamos que um dinheiro extra aparece milagrosamente todo mês de algum lugar. E então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E sabe, às vezes nós achamos que quando nós damos um grande passo de fé, que nossa, agora
Deus simplesmente me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quer dizer, veja só o sacrifício que eu fiz, eu mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve as pessoas dizerem: eu confiei até as roupas de baixo em Deus. Eu confiei as minhas roupas de baixo em Deus. Eu não sabia na época, porque eu tinha que passar por todas aquelas coisas difíceis. Mas agora eu sei, porque eu posso te dizer que hoje nós precisamos de muito mais do que $40 por mês. Quer dizer, quando você está na televisão em 2/3 do mundo, deixe-me te dizer uma coisa, queridos. Você acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem: nós adoraríamos de te colocar aqui de graça. Há alguns, mas não muitos. E então são 500 funcionários, prédios e escritórios em 8 países diferentes, e isso e aquilo. Eu nem tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas. O prédio está pago. Nós nunca nos atrasamos ao pagar as nossas contas para os TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel e eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes. E então você sai, você deu o primeiro passo e agora você está lá. E sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve seguir em frente e você não mais pode voltar porque você abandonou tudo. Não há mais nada lá atrás para onde voltar e você não está conseguindo chegar onde você queria estar. E você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Então, se você quer viver perigosamente e quer ter uma vida de aventura, eu acho que não há uma vida com mais aventuras do que uma que segue a liderança do Espírito Santo. E eu vou te falar, você pode não gostar de todos os lugares onde Ele vai te levar, mas você não vai ficar entediado. Se você seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque Ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você consegue imaginar. Amém? Então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer o que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos atacar mais do que em qualquer outra é em como nós nos sentimos sobre nós mesmos. Agora, muito sério, eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si mesmo. E muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que elas não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa disso nos outros. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. E se você fizesse aquilo, eu ficaria feliz. E se você não fizesse aquilo outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, ser feliz consigo mesmo, daí você vai conseguir passar a vida fazendo alguém feliz em vez de ficar com raiva das pessoas, porque elas não estão te fazendo feliz. Amém? Então,
eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém, porque eu não amava a mim mesma. Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista, porque eu era muito legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. E então, uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte de sua jornada aqui nesta conferência, é que em algum ponto desta caminhada, reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você se ama? Você se respeita? Porque aqui está toda a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então você não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás ataca regularmente o nosso mérito e nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4. Por 2 vezes, Satanás disse a ele: Bem, se você é o Filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se Deus te ama, então por que Ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e o nosso valor, e continua tentando nos fazer achar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro, porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança, e a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você se enxerga? Segundo Samuel capítulo 9, os primeiros 8 versículos. E Davi disse: Ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu poderia mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: há alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus? Deus não é bom para nós porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós cremos nele e somos co-herdeiros com Ele. E Ele disse: Tudo o que o Pai tem é meu, e tudo o que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e eles o levaram até Davi. E o rei lhe disse: Você é Ziba? E ele disse: Eu sou seu servo. E o rei disse: Ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Agora, há uma história por trás disso. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram, e foi anunciado que Davi se tornaria o rei, e as pessoas estavam com medo, e ele caiu, e foi assim que ele ficou aleijado. Mas, bem, ali estava aquele rapazinho, que era neto do rei, filho do amigo do novo rei, mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Você já morou em Lodebar? Eu tentei encontrar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morri lá no bar uma vez. Você consegue imaginar eu saindo lá do bar, deprimida porque a minha vida era muito ruim? Graças a Deus, não estou mais em Lodebar. Amém?
E o rei disse: Bem, onde ele está? E Ziba disse: Ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lo-debar. Então o rei Davi ordenou e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar, e Mefibosete, filho de Jonatas. Cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi, se prostrou e prestou homenagem. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: Eis que o teu servo. Agora, você precisa ver isso. E Davi lhe disse: Não temas, pois eu te mostrarei bondade por causa de seu pai Jonatas, e eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você começar sempre da minha mesa. E ele prestou homenagem e disse: O que é o teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto, como eu sou? Agora, aqui nós vemos o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre dele, que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com coragem, e disse: Eu sou neto de rei Saul, Jonatas era meu pai, e eu tenho direito. Quantos de vocês, porque vocês têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chega com coragem diante do trono? Se achega com coragem diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo. Tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite. Eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite. Eu preciso da ajuda dele em todos os momentos de todos os dias. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor. Não, você vai ter mais problemas amanhã e depois de amanhã e no dia seguinte. E você vai precisar de ajuda lá também. Então, por que você não se posiciona, admite e diz: Deus, eu preciso de ajuda em todo o momento, de todos os dias. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Você vai precisar ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito fora de Deus, você precisa pedir muito. Olá e sejam bem-vindos ao Desfrutando da Vida Diária. Deus tem um plano incrível para a sua vida, mas para tomar posse disso, você tem que correr o risco e confiar em Deus. Deixe-me separar um tempo para te encorajar e então eu vou voltar para responder algumas de suas perguntas. Hoje à noite, nós vamos falar sobre assumir risco, porque uma pessoa que nunca está disposta a se arriscar nunca vai conseguir fazer muito. Neste mundo, provavelmente, vai acabar ficando muito entediada com a sua vida. Uma das coisas que eu disse ontem à noite, que eu não quero que você se esqueça, é que andar pela fé é dar o primeiro passo, antes que você saiba do segundo passo. Meu Deus, eu já fiz isso tantas vezes na minha vida e, depois de algumas vezes, você vai se acostumando com isso e acaba que já não fica mais tão assustador. Mas dar um passo de fé é ir e fazer algo quando você não tem ideia do que pode acontecer, mas você acredita de todo o seu coração que foi isso o que Deus te disse para fazer. Eu vou te dar um exemplo da minha vida. Quando Deus começou a colocar no meu coração para ministrar um estudo bíblico caseiro, eu tinha um emprego de tempo integral e eu ganhava tanto dinheiro quanto Davi ganhava. Eu tinha um bom emprego e nós não tínhamos dificuldades financeiras.
mas eu não conhecia muito bem da Bíblia e então eu precisava estudar. E eu realmente não tinha tempo para estudar, com um emprego de tempo integral e 3 filhos. E então Deus começou a colocar no meu coração para sair do meu emprego. Mas eu não era uma pessoa irresponsável e aquilo não fazia sentido para mim, porque eu podia colocar a calculadora de lado e ainda assim saber que as nossas contas seriam maiores do que a nossa renda se eu não trabalhasse. E então eu fiz o que nós fazemos várias vezes e eu meio que barganhei com Deus. E eu saí do meu emprego de tempo integral e consegui um emprego de meio período. Vamos lá, você já tentou obedecer a Deus em meio período, pela metade? Bem, eu não quero fazer isso, mas que tal se eu fizer assim, dessa forma? Eu ainda estou te obedecendo, mas eu ainda vou ter o meu plano reserva. Vamos lá, talvez Deus esteja querendo que alguns de vocês deixem de lado esse seu plano reserva e confiem nele completamente. E então eu fui demitida do meu emprego de meio período e eu não era o tipo de pessoa que era demitida de um emprego. Quer dizer, eu era uma boa funcionária e quer dizer, foi ridículo. Quer dizer, eu não conseguia fazer nada direito naquele emprego. Tudo que eu colocava a mão quebrada e quer dizer, foi uma loucura. Então, ficou óbvio que Deus havia bloqueado completamente o meu caminho e que Ele queria que eu abandonasse aquele emprego e confiasse nele. Bem, honestamente, naquela época, eu tinha que confiar em Deus para os sapatos dos meus filhos e nós ficávamos sempre com uns $40 a menos por mês para pagar as nossas contas e, então, não era aquela enorme soma de dinheiro que nós precisávamos, mas nós sempre precisávamos que um dinheiro extra aparece milagrosamente todo mês de algum lugar. E então eu dei esse passo de fé para fazer isso. E sabe, às vezes nós achamos que quando nós damos um grande passo de fé, que nossa, agora Deus simplesmente me encher de recompensas e bênçãos imediatamente. Quer dizer, veja só o sacrifício que eu fiz, eu mal posso esperar para ver o que Deus vai fazer por mim amanhã. Bem, por 6 anos nós tivemos que literalmente crer em Deus. Quando você ouve as pessoas dizerem: eu confiei até as roupas de baixo em Deus. Eu confiei as minhas roupas de baixo em Deus. Eu não sabia na época, porque eu tinha que passar por todas aquelas coisas difíceis. Mas agora eu sei, porque eu posso te dizer que hoje nós precisamos de muito mais do que $40 por mês. Quer dizer, quando você está na televisão em 2/3 do mundo, deixe-me te dizer uma coisa, queridos. Você acaba com algumas contas para pagar. Os canais de TV não me amam e dizem: nós adoraríamos de te colocar aqui de graça. Há alguns, mas não muitos. E então são 500 funcionários, prédios e escritórios em 8 países diferentes, e isso e aquilo. Eu nem tento olhar mais para o tanto que nós precisamos, porque isso só faria você querer desmaiar. Mas quer saber, todas as contas estão pagas. O prédio está pago. Nós nunca nos atrasamos ao pagar as nossas contas para os TVs. Sabe por quê? Porque Deus é fiel.
e eu acredito que o que Deus manda, Ele mesmo paga. Mas eu acho que ninguém nunca fará nada de alguma magnitude sem passar por alguns testes. E então você sai, nossa, você deu o primeiro passo e agora você está lá. E sabe, é difícil quando você está no meio de algo e você não sabe se deve seguir em frente e você não mais pode voltar porque você abandonou tudo. Não há mais nada lá atrás para onde voltar e você não está conseguindo chegar onde você queria estar. E você fica preso ali esperando que Deus faça o que só Deus pode fazer. Então, se você quer viver perigosamente e quer ter uma vida de aventura, eu acho que não há uma vida com mais aventuras do que uma que segue a liderança do Espírito Santo. E eu vou te falar, você pode não gostar de todos os lugares onde ele vai te levar, mas você não vai ficar entediado. Se você seguir a liderança do Espírito Santo, você não vai ficar entediado, porque ele é dessas pessoas criativas que aparecem com mais coisas do que você consegue imaginar. Amém? Então, Satanás tenta nos atacar de várias maneiras diferentes para nos impedir de tomar esses passos de fé e não fazer o que Deus quer que nós façamos. E uma das áreas que Satanás nos atacar mais do que em qualquer outra é em como nós nos sentimos sobre nós mesmos. Agora, muito sério, eu quero te dizer que a maioria dos problemas das pessoas, mais do que qualquer outra coisa, o seu problema é que você simplesmente não gosta de si mesmo. E muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que elas não gostam de si mesmas. E elas colocam a culpa disso nos outros. Bem, se você não fizesse isso, eu ficaria feliz. E se você fizesse aquilo, eu ficaria feliz. E se você não fizesse aquilo outro, eu ficaria feliz. Sabia que se você conseguir ser feliz com quem você é, ser feliz consigo mesmo, daí você vai conseguir passar a vida fazendo alguém feliz em vez de ficar com raiva das pessoas, porque elas não estão te fazendo feliz. Amém? Então, eu finalmente comecei a aceitar o fato de que na minha vida eu não era capaz de amar ninguém, porque eu não amava a mim mesma. Eu não conseguia ser misericordiosa com os outros. Eu era muito legalista, porque eu era muito legalista comigo mesma. Eu não recebia a misericórdia de Deus. E você não pode dar aquilo que você não tem. E então, uma das coisas que eu vou pedir para você fazer, como parte de sua jornada aqui nesta conferência, é em que em algum ponto desta caminhada, reflita um pouco sobre como você se sente sobre si mesmo. Você gosta de si mesmo? Você se ama? Você se respeita? Porque aqui está toda a questão. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que os outros acreditam sobre você. Vamos lá. Aquilo que você acredita sobre si mesmo é muito mais importante do que o que os outros acreditam sobre você. E se você sabe quem você é em Cristo, então você não tem que viver para agradar as pessoas. Satanás ataca regularmente o nosso mérito e nosso valor. Sabe, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, este relato está em Lucas capítulo 4. Por 2 vezes, Satanás disse a ele: Bem, se você é o Filho de Deus,
Bem, se você é o Filho de Deus, então por que você tem esses problemas? Bem, se Deus te ama, então por que Ele não respondeu às suas orações? Ele está sempre tentando atacar o nosso mérito e o nosso valor, e continua tentando nos fazer achar que Deus não nos ama. Então, vamos falar só um minutinho sobre como a sua autoimagem afeta o seu futuro, porque a aventura requer ousadia, e a ousadia requer confiança, e a confiança requer uma autoimagem saudável. Então, como você se enxerga? Segundo Samuel capítulo 9, os primeiros 8 versículos. E Davi disse: ainda resta alguém da casa de Saul a quem eu poderia mostrar bondade por causa de Jonatas? O que nós precisamos ver aqui é que Deus está dizendo: há alguém a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jesus? Deus não é bom para nós porque nós merecemos, porque nós não merecemos, mas Ele é bom para nós porque Jesus merece e nós cremos nele e somos co-herdeiros com ele. E ele disse: tudo o que o Pai tem é meu, e tudo o que é meu eu dou a vocês. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e eles o levaram até Davi. E o rei lhe disse: você é Ziba? E ele disse: eu sou seu servo. E o rei disse: ainda há alguém na casa de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés. Agora, há uma história por trás disso. Eu não vou me aprofundar muito nisso. Ele, na verdade, havia caído da escada quando Saul e Jonatas morreram, e foi anunciado que Davi se tornaria o rei, e as pessoas estavam com medo, e ele caiu, e foi assim que ele ficou aleijado. Mas, bem, ali estava aquele rapazinho, que era neto do rei, filho do amigo do novo rei, mas ele passava a vida escondido em um lugar chamado Lodebar. Você já morou em Lodebar? Eu tentei encontrar uma forma legal de dizer isso e saiu assim. Bem, eu já morei lá no bar uma vez. Você consegue imaginar eu saindo lá do bar, deprimida porque minha vida era muito ruim? Graças a Deus, não estou mais em Lodebar. Amém? E o rei disse: bem, onde ele está? E Ziba disse: ele está na casa de Maquir, o filho de Amiel, em Lodebar. Então, o rei Davi ordenou e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar, e Mefibosete, filho de Jonatas. Cara, esse povo tinha uns nomes estranhos, não é? Veio para Davi, se prostrou e prestou homenagem. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis que o teu servo. Agora, você precisa ver isso. E Davi lhe disse: não temas, pois eu te mostrarei bondade por causa de seu pai Jonatas, e eu te restituirei toda a terra de Saul, seu pai, e você começar sempre da minha mesa. E ele prestou homenagem e disse: o que é o teu servo, para que você deva mostrar consideração por um cão morto, como eu sou? Agora, aqui nós vemos o verdadeiro problema. Era a própria autoimagem pobre dele, que o impedia de ir ao palácio e de entrar lá com coragem, e disse: eu sou neto de rei Saul, Jonatas era meu pai, e eu tenho direito. Quantos de vocês, porque vocês têm uma imagem ruim de si mesmos, nunca chega com coragem diante do trono? Se achega com coragem diante do trono, diz a Bíblia. Bem, Deus, se você fizer só isso, e se você fizer só aquilo?
Tente manter essa palavra fora das suas orações, porque a palavra só significa apenas o suficiente para sobreviver. Bem, Deus, se você me ajudar só esta noite. Eu não quero que o Senhor me ajude só esta noite. Eu preciso da ajuda dele em todos os momentos de todos os dias. Se você me livrar dos problemas só desta vez, Senhor. Não, você vai ter mais problemas amanhã, e depois de amanhã, e no dia seguinte. E você vai precisar de ajuda lá também. Então, por que você não se posiciona, admite e diz: Deus, eu preciso de ajuda em todo o momento, de todos os dias. Por favor, não me deixe nem por um segundo, porque eu preciso de você. Eu preciso de você. Você vai precisar ser um pouco mais ousado. Se você quiser receber muito fora de Deus, você precisa pedir muito. Jesus sabia que se eles não conseguissem entender esta parábola, eles não iriam entender nenhuma das outras parábolas. Há 4 tipos de corações dos quais que ele está falando, 4 tipos de solo. Bem, o solo bom é muito fácil de se entender. Isso não é difícil. Essa é a pessoa que se senta aqui e quer dizer, cara, eles estão focados. Eles entendem. Eles estão tomando algumas notas. Eles vão para casa e vão estudar essas coisas até que isso se torne realidade na vida deles. E eles vão ter uma colheita. E eu sei que alguém pode estar pensando: bem, porque para uns é 30, porque para uns é 60, porque para outros é 100. Eu não sei. Eu mesma ainda não entendo isso. Então, eu poderia te dar um bom palpite. Provavelmente tem algo a ver com o quão obedientes eles são e sobre como eles vivem suas vidas. E assim por diante. Mas, ei, eu prefiro ter uma colheita de 30 vezes mais do que não ter colheita nenhuma, não é? Mas o coração que eu quero falar com você, provavelmente falarei mais dele. Mas eu também vou mencionar os outros 2. Mas é o primeiro, ou seja, onde a semente foi espalhada no chão e Satanás veio imediatamente e roubou o que foi semeado antes mesmo dela ter a chance de começar a criar raízes. Ele a roubou. E este, na verdade, é um coração duro. O que causa um coração duro? Bem, há um monte de coisas, mas o mantenedor da lei legalista, os fariseus, cara, eles têm coração duros. Eles conhecem todas as regras e regulamentos, mas não dão misericórdia a ninguém. Julgado, eles julgam tudo. Eles estão certos e todos os outros no mundo estão errados. Em Atos 28, 26 e 27, diz: vá a esse povo e diga:
Você sempre estará ouvindo, mas nunca vai entender. Por isso, você sempre estará vendo, mas nunca irá perceber. Pois o coração desse povo ficou insensível, duro. Eles mal ouvem com os ouvidos e eles fecharam os olhos. Caso contrário, eles poderiam ver e ouvir e entender, e eu iria curá-los. Eu tive um coração duro por um tempo, por causa do abuso que eu passei na minha infância. E quando você tem um coração duro, há amargura ali, há ressentimento. Você passa por momentos muito difíceis e até te irrita se as pessoas te dizem que você pode ter uma vida melhor. Você é azedo e quer que todos ao seu redor sejam azedo também. Na verdade, eu consigo me lembrar de quando a alegria do Davi costumava me deixar irritada, porque eu tinha tanta dor na minha vida e eu ficava meio que com ciúmes de pessoas que tinham tido aquelas vidinhas agradáveis. E sabe, agora você está me dando conselhos e você nem sequer não faz nem ideia do que você está falando. Bem, isso não vai nos ajudar a ficar bem. Posso dizer uma coisa? Sentir pena de si mesmo nunca ajuda a melhorar. Sentir pena de si mesmo é uma pedra de tempo. E eu não quero que pareça que eu não me importo se você está sofrendo, mas eu já estive lá e passei por isso. Eu desperdicei anos sentada por aí sentindo pena de mim mesma. E Deus finalmente disse: você pode ser lamentável ou poderosa, mas você não pode ser os dois. Então, você tem que escolher. Você abre mão da pena e Deus te dará poder. Você abre mão das cinzas e Ele te dará beleza. Amém? Corações duros. Pessoas de coração duro são rápidas para julgar. Elas têm dificuldades de mostrar misericórdia. Elas têm dificuldade em perdoar. E assim a palavra não consegue realmente entrar em seus corações duros. E pessoas de coração duro são aquelas com ideias preconcebidas devido às coisas em que elas acreditam, mas nem sabem por que acreditam nelas. Pessoas que passam direto pela programação escrita na televisão devido a uma ideia preconcebida. Isso é apenas um monte de lixo. Elas podem estar baseando sua opinião em uma ou duas histórias ruins que elas ouviram. E sabe, há pessoas que são desonestas, mas, cara, não tenham uma atitude cínica generalizada só porque algumas pessoas fizeram algo de errado. Algumas pessoas têm corações duros porque experimentaram a igreja, achando que estava experimentando Deus. E elas entraram em uma igreja errada, que não era amigável ou era crítica, e assim elas ficaram com um coração duro contra tudo. Agora, eu vou falar com você por um minuto sobre a condição do nosso mundo hoje. E sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias o engano aumentará ao ponto de que, se Deus não tivesse encurtado os dias pelo bem dos eleitos, nenhum homem conseguiria se posicionar contra o engano que vem sobre a terra. Todos os dias nós precisamos orar para que não sejamos enganados. Não pense que você está acima disso. Não pense que isso não pode acontecer com você. Ser enganado significa acreditar em uma mentira. E eu posso dizer que
provavelmente ainda há em nossa vida algum tipo de mentira na qual nós ainda estamos acreditando e que o diabo está usando para roubar algo de nós que Deus quer que nós tenhamos. E a única maneira de reverter essa mentira é conhecendo a verdade. Hoje, há uma agenda humanista que está desenfreada em nossa sociedade e que tem enganado a um grande número de pessoas, até mesmo cristãos. E o humanismo é simplesmente centrado nos interesses ou valores humanos. É uma filosofia que rejeita o sobrenaturalismo, ou Deus, e enfatiza a dignidade, o valor e a capacidade de autorrealização do indivíduo através da argumentação. Cara, eu já me meti em problemas na minha vida através da argumentação, ou simplesmente assim, o humanista quer eliminar a Deus. É isso o que está acontecendo em nossa sociedade hoje. Eles estão tentando tirar Deus de tudo que concerne ao governo, tentando tirar Deus de nossas escolas. Você sabia que nossos filhos são o futuro? E se eles forem bem-sucedidos em tirar Deus completamente deles, como no mundo este lugar vai se parecer daqui a 50 anos a partir de agora? Quer dizer, nós estamos em uma posição muito tediosa em nossa sociedade hoje. Pessoas humanistas não querem responsabilidade. Agora, ouça isso. Elas querem fazer o que elas querem fazer, não fazer o que não querem fazer, e querem que outras pessoas paguem por sua falta de disciplina. Amém? Pessoas humanistas são egocêntricas. Elas querem gratificação imediata e se sentem no direito de ter isso. Elas querem ter suas próprias vidas sem responsabilidade. E a principal razão pela qual elas se recusam a acreditar em Deus é porque se elas admitissem que Deus existe, então elas precisariam seguir seus caminhos e mandamentos e francamente elas só querem fazer o que elas querem fazer. A dureza do coração se desenvolve a partir de ser ferido e de não permitir que Deus cure esta dor. Também pode vir da recepção de muitas ideias humanadas, especialmente se a pessoa não recebe nenhuma palavra de Deus para compensar o resto do que ele ouve. Eu sinto pena das pessoas que assistem televisão e não conhecem a palavra de Deus. Quer dizer, se a televisão é sua educadora, você está em apuros. Assistir muitos noticiários pode te dar um coração duro. Deixe-me dizer uma coisa: tudo nos noticiários é ruim. Mas olhe para mim, há mais coisas boas acontecendo neste mundo do que as ruins. Nós só não ouvimos falar delas. Outra coisa que te dará um coração duro é se permitir ficar com raiva. Por favor, não fique bravo com as pessoas. Faça o que Deus te pediu. Perdoe rapidamente e muitas vezes. Se recuse a viver a sua vida amarga e ressentida. O solo raso e pedregoso é como os crentes que não têm uma profundidade real. Sabe, eles usam Bíblias todas sublinhadas, mas não há raízes em suas vidas. Eles meio que sabem que Deus os ama, até que
eles passam por um problema e então eles se perguntam se Deus os ama. Mas quando você é enraizado e fundamentado no amor de Deus, não importa o que aconteça, você nunca diz: bem, Deus, você não me ama? Nós precisamos estar enraizados e fundamentados naquilo que nós acreditamos. E quer dizer, não, eu acredito nisso e nenhum demônio nunca vai tirar isso de mim. Amém? O cristão superficial vive pelo que sente e pelo que vê e pelo que pensa. E então a semente que caiu entre espinhos, e esta seria uma série de cerca de 4 partes. Então, é basicamente deixando toda a preocupação e diz as preocupações desta vida, a falsidade da riqueza e o desejo de outras coisas que entram e sufocam a palavra e tornam infrutífera. Veja, você tem que se decidir se você quer ser no mundo ou no reino. Você pode estar no mundo, mas não pode deixar que ele esteja com você. Amém? Na verdade, Deus nos quer no mundo, mas Ele quer que nós nos comportemos como Jesus se comportava para que possamos ser uma luz para o mundo e para que eles possam mudar. Seja o solo bom para que a palavra possa ser plantada em seu coração. Bem, é muito importante que mantenhamos nossos corações ternos diante de Deus, permitindo que Ele nos cure de qualquer dor, perdoando pessoas que nos machucaram. Seus pensamentos estão te ajudando a caminhar na liberdade pelo qual Cristo morreu para te dar, ou talvez eles estejam te mantendo no cativeiro do seu passado. Assista agora sobre como seus pensamentos e o comportamento estão relacionados. E, mais tarde, responderei algumas perguntas sobre esse importante tema. Filipenses 4:5. Paulo disse aos filipenses: vivam sem egoísmo, pois o Senhor está perto. Eu amo isso. Foi por isso que ele disse: ok, endireite-se. É hora de fazer direito. É hora de parar de inventar desculpas. É hora de parar de ser bobo. É hora de descer do muro. É hora de ser quente pegando fogo. O Senhor está perto. Ele está voltando. Sabe, se já houve um momento para se levar muito a sério a nossa caminhada com Deus, esse é o momento. E eu vou te dizer, sabe, existem muitas pessoas no mundo que, sim, elas amam a Deus, mas não estão falando sério sobre a sua caminhada com Deus. Passamos de conta que não é nenhum de vocês, as pessoas assistindo pela TV. Sim, você está assistindo antes de chegar aqui e você vai para casa para assistir um pouco mais a mais. Estabeleça sua mente mantê-lo estabelecida. Estabeleça suas ideias. Decida que vai cuidar melhor de si mesmo. Coloque na mente que
você vai melhorar a sua saúde. Posso intrometer por alguns minutos? Decida que você vai parar de comer essas porcarias. Vou continuar intrometendo. Mas então você diz assim: bem que isso tem a ver com a Bíblia? Isso tem muito a ver com a Bíblia. Deus até nos diz o que comer e o que não comer na Bíblia. E Paulo disse: eu esmurro meu corpo. Ele não disse: espanto meu corpo. A Bíblia disse que devemos produzir o fruto do Espírito. Vocês os conheceram pelos seus frutos. Sabe? A vontade por si só é tão incrível, tão incrível. A paciência é tão incrível. Eu tenho muito a aprender sobre isso. A paciência é tão incrível. Eu tenho isso em mim, sabe? Eu estou grávida da paciência. Eu só não a dei à luz totalmente ainda. Quantos estão gratos de alguma coisa que ainda não deu à luz completamente? Ok, mas vamos fazer força e empurrar. Vamos lá. O Espírito Santo diz: vamos lá, querida. Você consegue. Sou eu o treinador. Empurre. Estabeleça sua mente. Efésios 4:22. Bispo-se de sua antiga natureza. Se livre em descartes seu antigo eu não renovado que caracterizava seu modo de vida anterior e se tornaram corruptos através de luxúrias desejos que brotam da ilusão e sejam constantemente renovados no espírito da sua mente. Tenham uma nova natureza mental e espiritual e vista-se da nova natureza. O céu é regenerado, criado em margem de Deus. O que isso está dizendo? Diz para si do velho e vista-se do novo homem. E a maneira como você faz isso é simplesmente continuamente, dia após dia, renovando sua mente e sua atitude. Ok, agora ouça. Eu poderia fazer isso por mais 2 horas, mas não tenho tempo, então vou tentar resumir rapidamente aqui. Você quer mudar e eu também quero mudar, mas a mudança de comportamento não vem através de luta e esforço. Embora precisamos tomar uma decisão, mas não conseguiremos fazer sem a ajuda de Deus. E na verdade, é Ele quem nos muda, sabe? E quando nós mudamos, é Ele quem deve receber todo o crédito e toda a glória. Mas, no entanto, temos que querer isso, sabe? E temos que estar realmente dispostos, às vezes, a sacrificar ou talvez passar por algumas coisas que não são muito fáceis para termos isso, sabe? Deus disse a Jonas para ir para Nínive, e ele foi para Tarsis. Ele entrou no navio, queria ir. Mais longe possível de Deus. E é isso que uma grande tempestade surgiu. A tempestade ficou tão forte que os homens os jogaram no mar. Deus preparou um peixe para engolir Jonas. 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. Ele ficou cansado rápido, sabe? Então ele ignorou e o peixe vomitou. E Deus apareceu de novo e disse a mesma coisa a ele, que ele disse antes daquela péssima viagem. Dá para Nínive. Podemos fazer as coisas do jeito mais fácil, mais difícil. Você pode ir
para a barriga do peixe antes de ir para Nínive. Você pode apenas ir fazer da primeira vez o que Deus te disse para fazer. Amém? Quantos de vocês têm lutado com Deus sobre algo, tentando fazer mudar de ideia? Isso é muito difícil, não consigo fazer. Levante as mãos. A maioria. Oh, ok, olha para mim. Eu preciso dizer, Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. É assim que será, Deus vai conseguir o que Ele quer e você pode dificultar ou facilitar. Bem, se você não pode mudar assim mesmo tentando, então como pode mudar assim mesmo? Deus, você está certo, que é certo, você quer que eu seja, não posso fazer isso sem você ajuda-me. Então, que Deus quer que você faça se comprometer a estudar a palavra. E eu sugiro estudar a palavra na área onde você está tendo problemas. Se você tem um temperamento ruim, estudar sobre prosperidade não é o que você precisa. Não é nada aleatório. A palavra de Deus é remédio. É um remédio para a sua alma, sabe? A palavra de Deus, ela tem poder de nos mudar, de salvar nossas almas. Nosso espírito é bom. As nossas almas aqui precisam de ajuda. Estão comigo? Quantos precisam de ajuda na mente? Que tal uma ajuda com a sua boca? Que tal uma ajuda com seu comportamento? Quantos de vocês são um pouco egoístas? Precisam superar isso? Ok, bem. Então, para tudo que nós precisamos para cada problema específico, tem várias estruturas na Bíblia sobre essa situação, sabe? Use a concordância da parte de trás da sua Bíblia. Se você está tendo problema com algo, procure o respeito e então procure todas as estruturas. Leia tudo. Se comprometa bem. Você nem precisa. Eu vou memorizar tudo isso. Se você ler bastante, vai memorizar, sabe? Escreva tudo à mão. Tudo isso. Procure o significado de tudo aquilo. Procure os significados. Use um dicionário comum. Estude. Não só leia. Estude. Tiago 1, verso 21. Livre-se de toda a impureza e do crescimento desenfreado da maldade com humanidade, modéstia e espírito. Recebe a curar a palavra que foi implantada, enraizada em seus corações e que tem poder para salvar as suas almas. Isso aqui tem poder, porque quer saber, isso é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Poder do Espírito Santo está neste livro. Sabia disso? Você não passou um fim de semana todo sentado aí ouvindo 3 pessoas falar, só porque queríamos falar. Essas coisas estão indo para além do seu cérebro e entrando em seu espírito. E você pode realmente sentir algo acontecendo. Estamos aprendendo para muito além do nosso cérebro. O desejo está nascendo em você. A determinação está nascendo aí dentro de você, sabe? A visão está nascendo aí em você. Quantos aqui creem, mas desde que chegaram aqui, do que já creram que vocês podem ter uma vida diferente aqui? Vocês têm vivido e que as coisas podem ser melhores do que têm sido. Amém? Agora, veja isso. Ela tem o poder de salvar suas almas, mas sejam praticantes da palavra obedecendo a mensagem, não apenas ouvintes, atraindo a si mesmos com o engano, que é o argumento contrário à verdade.
Aprenda como meditar na palavra. Aprenda como declarar a palavra. Pegue a lista que eu te falei, que tem as 48 coisas sobre quem você é em Cristo pela internet. Eu descontei hoje, são 48 coisas diferentes. Comecei a confessar essas coisas todos os dias. Acredite que você é quem Deus disse que você é. Então, na sua experiência, você se tornará aquilo que você acredita.